O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta Eucaristia que nós celebramos, Domingo do Bom Pastor, aqui fazemos a memória também de falecidos, Pedro Barreto, Hélida Freire, Ermelinda Salles, Júlio César Moraes, seu Júlio, demais falecidos. Temos familiares aqui presentes. Deus abençoe vocês, dê a todos a graça da constância da fé em Jesus, o bom pastor. Descanse em paz, paciente querido falecido. Bem, a dona Rosa, esposa do seu Júlio, que faleceu. Que Deus abençoe, dê à senhora a constância da fé e a esperança no Senhor Jesus. Descanse em paz. Hoje também uma grande amiga, Dona Ana, lá da Paróquia Sagrada Família Guarapari, que faleceu nessa tarde, e ela era sempre conectada conosco, desta igreja, Todas as missas ela participava devido à condição de idade e saúde, não ia mais à igreja. Então descanse em paz, e a toda a família, paz e bem no Senhor Jesus. Quando eu estava naquela região do Quênia, leste da África, vocês sabem que eu trabalhei como missionário por muitos anos naquela região. Tem uma imagem que me marcou muito, e eu partilho com vocês nesta simplicidade desta festa que hoje nós celebramos, a Eucaristia do quarto domingo da Páscoa, um domingo conhecido como Domingo do Bom Pastor. E aí eu vejo nossos coroinhas aqui, pequenos, e aí aquela imagem me ressalta ainda mais na memória. O povo que tive constante contato naquele tempo é um povo nômade até hoje. E a vida é permeada, o dia a dia, pelo zelo e o cuidado com os animais. Gado, ovelhas, cabritos. Aquele é o dia a dia da vida, é o sustento daquele povo. Mas a imagem é
Quem eram os pastores que cuidavam, que pastoreavam as ovelhas? Tudo pequenininho. Eram as crianças. E olha como essas crianças vibravam com aquilo que a elas foi confiado: cuidar, zelar do rebanho. E me chamou muita atenção naquele tempo o amor que aquelas crianças tinham pelas ovelhas. Elas davam a vida delas para o bem daquelas ovelhas. Nada podia acontecer de mal a elas. Às vezes via, que pirralhinho assim, segurando um filhotinho da ovelha que não conseguia correr, acompanhar os demais, e levando, tem que ir junto com este rebanho. E esses pastorzinhos iam buscando alimento, bom pasto. E por onde iam, trilhando, pulando de alegria constante, que é um povo alegre, as ovelhinhas iam atrás. Ninguém ficava longe do pastor. E essas crianças pastores iam falando, conversando, às vezes cantando, e você olhava, as ovelhas escutavam atentamente aquela voz e ia atrás. E você sabe que na região da savana africana ainda tem os gatos, não como os nossos gatinhos, os gatões, leões, chita, leopardo. Também tem as hienas e outros animais selvagens. Aquelas crianças pastores não portavam armas para a defesa, era bravura. Conheciam muito bem o terreno e se dedicavam a amar, cuidar com zelo daquele rebanho. Jesus é o nosso pastor que é bom, e Ele nos ama. Um amor incondicional. Nós escutamos atentamente a voz do pastor. A pergunta que eu coloco é: nós o seguimos também incondicionalmente? Ou nós colocamos algum limite ou alguma condição no nosso seguimento de Jesus Cristo? Aquelas ovelhas com aquele pastorzinho tinham plena confiança e seguiam atentamente a voz do pastor que ia sempre à frente, com alegria, cuidando de todos. Caros fiéis, abramos o nosso coração a Jesus Cristo, pastor que é bom, Vamos escutar atentamente a sua voz, segui-lo com testemunho fiel do amor carinhoso, um amor que dá vida a todos nós. Este pastor é quem nos salva. E as leituras que hoje nós acolhemos traz para nós uma belíssima meditação sobre salvação. Nos exorta a acolher a salvação que vem de quem? De Deus, em Jesus Cristo, o pastor que é bom.
Ele que nos salva. Quem é Ele? Olha, Ele não veio revestido de poder e glória deste mundo. Deste mundo, Ele se destituiu de tudo para o nosso bem, para nos salvar. Ele não está, esta figura daquele que salva, não está guarnecido de armas. Aquilo que o mundo hoje, muita gente diz, temos que estar armados. Para quê? Aquele que salva não veio armado. Ele não veio com exército. Ele não veio com força bélica e bombas, metralhadoras e tudo mais. Ele veio manso, humilde, simples, amoroso, pacífico, cheio de vida para dar. O pastor que salva é aquele que foi rejeitado, não quiser. É aquele que foi pregado no madeiro da cruz, destituído de tudo, até da sua própria vida, entregou-se por nós. Aquele que salva é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram, que os construtores rejeitaram. A pedra que sustenta tudo. Mas não a quiseram. Aquele que salva, se nós olhamos assim, então, praticamente ele não tem característica de salvador, como talvez nós podemos alimentar nossas ideias de um salvador da pátria. Aquele que salva é aquele que dá com amor a sua vida para o bem de todos. Nada mais. Aquele que salva é aquele que teve seu sangue na cruz derramado por todos nós. Aquele que salva é aquele que em seu nome um homem foi curado. Seu nome é grandioso. Aquele que salva é aquele que traz alegria à nossa vida. É caminho e verdade para nós. Aquele que salva é aquele que nos faz corresponder em generosidade o amor que dele nós recebemos. Qual o nosso relacionamento com este Salvador? Porque Ele é o Salvador. Às vezes a gente pode ser que a gente caia na tentação de ainda esperar alguma realidade diferente. No mundo que nós vivemos, pautado em competitividade, Ele não veio competir com ninguém. Ele veio simplesmente salvar a todos. E como escutamos no Evangelho, não só quem é do rebanho, mas também outros. No fim, Ele é o Salvador de todos. Feliz nós, que pela graça do nosso batismo
cremos e o acolhemos na nossa vida. E hoje já participamos, já temos esta salvação em nós. Mas ele veio para toda e qualquer outra pessoa que o acolha também. Feliz nós que já o acolhemos. Qual é o poder da salvação, então, que vem deste pastor, que é Jesus Cristo? Pastor, na imagem, volto à minha imagem daquelas crianças, né, de ovelhas. Nós somos o rebanho do Senhor. Uma imagem tão simples, humilde, mas grandiosa. Ele dá sua vida pelas suas ovelhas. E ele a toma de volta, porque ele é o único pastor que assim fez e faz pelo rebanho. A força que salva é o amor. Deus é amor. E assim Jesus Cristo, o bom pastor, nos revelou. Essa força salvadora é misericórdia. Deus é bom para conosco, é misericordioso, é todo o bem, toda a graça que precisamos para alcançarmos a salvação plena. Também nós somos exortados a esta atitude salvífica deste pastor que é bom, que é Jesus Cristo, o único. Também nós, pela graça do nosso batismo, somos filhos e filhas de Deus e, portanto, como Deus, o Pai, devemos agir. O Filho, o pastor que é bom, nos deu a conhecer o Pai. E pelo nosso batismo, também nós podemos agir misericordiosamente, amorosamente, para o bem de todos, para a salvação de todos. Hoje, assim nos vemos na fé que professamos pelo nosso batismo. Mas nos diz as Escrituras, aquilo que ainda seremos, ainda não contemplamos, mas buscamos, né, na fé acolher, pois a esperança é seremos como Ele, pleno, portanto plenificados, tal e qual em sua glória. Caros fiéis, nesta festa desta Eucaristia, vamos pedir a Deus, né, que nos auxilie também nós a agir com misericórdia e amor, sermos esta imagem deste pastor que é bom para com todos, nos fortalecer na unidade do rebanho, não nos dividir, não nos atrapalhar, mas nos ajudar, somar na solidariedade, na fraternidade, na partilha, sermos verdadeiros evangelizadores e evangelizadoras, pessoas que testemunham a grandiosidade deste amor misericordioso de Deus, esta força, este poder que nos salva. Não deixemos que o mundo nos atrapalhe. Abramos os nossos ouvidos e atentamente escutar a voz de Jesus Cristo e segui-lo. E como Ele, sermos
uns para os outros e para o bem de todos. Que esta Eucaristia nutra esta nossa fé, fortaleça a nossa esperança e nos faça sermos cada vez mais esses discípulos e discípulas bons nos passos de Jesus, o bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.